Assim como você está, vamos orar. Bom Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa de oração, na Tua casa que nos acolhe, indiferente de quem somos, como chegamos e como estamos. Aqui estamos, Senhor, pequenos, humanos, falhos, diante de Ti te pedindo, dá-nos o Teu amor, dá-nos a Tua paz, dá-nos a Tua tranquilidade, dá-nos a vontade de querer seguir a Ti, a um Deus amoroso, a um Deus bom, aquele que nos criou. Nessa noite, Senhor, nos pomos em Tuas mãos e dizemos ao Senhor, faz-nos como o Senhor queres, tomas a nossa vida e principalmente preenche o nosso coração. Te pedimos isso, esteja conosco agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você já deu uma boa noite para quem está do seu lado? Às vezes esse é um dos melhores exercícios. Eu não dei boa noite para todos, mas eu gostaria que, em meu nome, em seu nome, você vire para o lado, vire para trás, do banco de trás, vire para o banco da frente também. Cumprimente a pessoa que está próxima de você. Essa pessoa, ela veio até aqui com a mesma intenção que você, que é adorar o único Deus, o Deus vivo. E vocês são mais do que amigos, vocês são irmãos em Cristo, pois têm o mesmo desejo, que é a adoração deste Deus. A quarta-feira ela é um culto especial, é um culto diferente. É um culto que nós gostamos de estar mais próximos de todos. Então a gente desce aqui para ficar juntinho, para sentir esse calor que esse aperto de mão e esse abraço nos proporciona. Mas a quarta-feira ela é um culto especial também porque Deus nos deu um poder. De tantos benefícios que Ele nos deu nessa terra, um deles é o poder da oração. Nesse momento, eu gostaria de fazer um exercício de oração com vocês. Eu quero que vocês se reúnam em grupo de 5, no máximo 6 pessoas, e nesse grupo vocês vão agradecer por algo que Deus abençoou na vida de vocês nessa última semana, nesse último mês. Primeiro, um agradecimento. Depois, eu quero que você faça para esse grupo um pedido, o seu pedido especial, aquilo que vem no seu coração, aquilo que você há muito tempo tem pedido a Deus. Você faça então com esse grupo esse pedido. Primeiro o agradecimento, depois o pedido. Por fim, escolha uma pessoa desse grupo para fazer uma oração. Podem se dividir e usem esse momento para juntos estarem aos pés do nosso Deus.
Luz, som. Gente amada, muito boa noite. Boa noite. Nós já tivemos um momento de oração. Eu não estou muito bem da garganta, mas a gente se esquece desse detalhe e lembra-se que Deus é grande. Amém? Nós temos uma expressão de gratidão de alguém que foi como resultado da oração de várias pessoas ao longo de semanas. Essa pessoa foi curada de câncer. Não é isso? Seu filho. Deus seja louvado. E nós temos assim uma imensa gratidão a Deus por essas orações respondidas. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus ressuscitou a Lázaro, mas por razões que a razão desconhece, Ele não ressuscitou muitas outras pessoas que morreram na mesma semana. Então Deus tem seus propósitos. Há aqueles que Ele cura do câncer e há outros que, apesar de nossa intercessão, Ele não cura. Então, fé mais do que crer no poder de Deus é aceitar a vontade de Deus. Quando ela, de repente, não corresponde às suas expectativas e nem ao seu nível de compreensão. Tudo bem? Deu para compreender? Louvado seja o Senhor. Deus tem seus desígnios com teu filho e com todos. De forma, querida, que não se turbe. Oi. Coisa linda. Que bom. Nós vamos ver hoje que a conversão é maior do que esses milagres. Muito bem. Queridos, eu vou pedir ao pessoal que me ajude, por favor. Me coloca, no caso, lá por gentileza, demonstrando o amor de Deus. Hoje, a mensagem de hoje intitula-se Demonstrando o Amor de Deus. Eu tenho ficado cada vez mais impressionado à luz do Evangelho, exatamente com o significado fundamental do amor no Evangelho de Jesus Cristo. E à luz da pessoa de Cristo, nós chegamos à conclusão de que o amor, de fato, é a essência do Evangelho e a expressão máxima da pessoa de Deus. E Jesus nos ensina uma coisa muito importante, que nós devemos enfrentar tudo em nossa vida com amor. Tudo. Essa é a proposta do Evangelho. Inclusive, enfrentar as provações com amor. A maneira como Cristo, Ele enfrentou a cruz, aquela distância de apenas 600 metros entre Jerusalém, de onde ele saiu, e o Gólgota. 600 metros que foram percorridos, cada passo no poder do amor. Então Jesus nos ensina que mais do que com fé, eu e você precisamos enfrentar as provações que são simbolizadas pela cruz com amor.
Você já parou para pensar nisso? A palavra também nos revela uma coisa que talvez você não se anime muito. Cada um de nós tem a sua cruz. Geralmente olhamos para o Filho de Deus estendido entre os céus e a terra e ficamos impressionados com Cristo estendido no madeiro. Não acontece isso? E nós pensamos na cruz de Cristo, mas o Evangelho nos revela que eu e você temos a nossa cruz. Por exemplo, se você abrir o compêndio de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele diz assim: dizia a todos, e quando a Bíblia diz todos, são todos, dizia a todos: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz. Então eu e você temos uma cruz para levar. Tome a sua cruz e siga-me. Essa cruz, Jesus não leva por você. Ele pode levar com você. Como, por exemplo, Simão o Cirineu levou a cruz com ele, quando obrigado pelos soldados romanos, em obediência à lei de uma milha imposta pelo Império Romano. Então, Simão Cirineu ajudou Jesus a levar a cruz. Cristo pode te ajudar a levar a sua cruz, mas Ele não leva por você. Essa cruz que tu levas não te salva. A única cruz que salva é a de Cristo. Mas uma pessoa salva pelo poder de Cristo tem força interior para suportar a sua cruz. Quando de repente alguém não está suportando a sua cruz, saiba de uma coisa: o egoísmo está falando mais alto dentro de você do que o amor. Forte isso? Quando uma pessoa vive reclamando, quando uma pessoa vive criticando, quando uma pessoa vive, lamentavelmente, falando da vida dos outros, quando uma pessoa vive, sabe, olhando a coisa sempre de forma negativa, essa pessoa, lamentavelmente, está sendo controlada pelo egoísmo e não pelo amor de Cristo. O amor de Cristo nos dá poder para levar a nossa cruz. Qual é a sua cruz? Qual é a sua cruz? Pare e pense. A sua cruz pode ser, de repente, uma mãe que está doente, precisando de sua ajuda, usando fralda geriátrica, em que você tem que cuidar dela, como ela cuidou de você, quando você era uma chupetinha, há algum tempo atrás. Você agora trabalha, você agora tem filhos, e além do seu trabalho e dos seus filhos, você tem que cuidar da sua mãe, que ao longo desse período demanda sua atenção, sua dedicação, e está sendo para você uma cruz. Se você tiver amor, o dever se torna um prazer. Mas se você não tiver amor, você vai reclamar de sua mãe. Você vai tratar mal a sua mãe mesmo nesta situação. Vocês percebem por que então precisamos demonstrar o amor de Deus, a semelhança de Cristo, quando nós levamos a nossa cruz? Quem quiser, alguém aqui quer seguir a Cristo? Então saiba que não é fácil. Tome a sua cruz e siga-me, disse ele. E você tem que tomar a sua cruz por amor. Mais do que isso, por favor, próximo slide, por gentileza. Por gentileza. Tá, mais do que isso, o próximo slide. Cristo nos ensina que devemos fazer tudo por amor. Por favor, pare e pense na palavra tudo. Isso aqui é um texto bíblico que nós encontramos e deve ser sublinhado em sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, Bíblias abertas. 1 Coríntios 16, verso 14.
1 Coríntios 16, versículo 14 diz o quê? Sejam todos os vossos atos feitos por amor. 1 Coríntios 16, versículo 14. Paulo afirma taxativamente que tudo que você faz deve ser movido, deve estar impregnado, deve ter como força o poder do amor. Isto é evangelho. Isto é espiritualidade. Vocês estão entendendo, queridos? Você vem aqui à igreja por amor a Cristo. Você se torna adventista do sétimo dia por meio do batismo por amor a Cristo. Você guarda o sábado por amor a Cristo. Você perdoa as pessoas que te ofendem por amor a Cristo. Você ajuda as pessoas por amor a Cristo. Tudo que fazemos deve ser por. Então, se de repente fazemos alguma coisa que não seja por amor, saibamos que a implicação espiritual disto é, na realidade, uma coisa chamada pecado. O que não procede do amor é pecado. Por isto, é interessante a gente atentar para uma outra proposta no livro de Romanos, no capítulo 12, versos 9 e 10, de que, abra a Bíblia nesse texto, Romanos capítulo 12, versículos 9 e 10. No versículo 9, Paulo afirma que o nosso amor deve ser sem fingimento. Você não tem que fazer de conta que ama. Você deve amar de verdade, pelo poder do Espírito Santo. E amor é uma questão de decisão. Tu precisas tomar a íntima decisão de amar. Amor é uma questão de decisão. E que nesse momento você já esteja tomando no silêncio da sua alma a decisão de amar. E nós vamos ver como amar à luz do Evangelho. Seja o vosso amor sem o que, queridos? Sem hipocrisia, sem fingimento. E no versículo 10, afirma-se que devemos amar as pessoas de tal maneira que os seus interesses estejam em primeiro lugar em comparação aos nossos interesses. Não é isso que o texto diz? Sim ou não? Romanos 12, versículos 9 e 10. Está correto? Então, diante dessas considerações, por favor, pode passar o slide. Diante dessas considerações iniciais, entendamos uma coisa. Quando você faz algo pequeno, torna-se grande quando você faz com muito amor. Coisas pequenas, como um sorriso, um olhar, um momento que você para dar atenção ao outro, uma mão que você estende, um abraço, coisas pequenas, feitas com amor, se tornam grandes. Sim ou não? Amém? Queridos, de acordo com a pessoa linda, extraordinária e maravilhosa de Jesus Cristo, o amor dele deve ser demonstrado e expresso de forma prática, demonstrado de maneira prática, desinteressado de fato e santificado pelo Espírito Santo. Por favor, esse amor, ele deve ser expresso de 3 maneiras. Quais são? Ele deve ser demonstrado de forma prática. Amém? Ele deve ser desinteressado de fato. E ele deve ser santificado. Por quem? Pelo Espírito Santo. É possível um amor que não se expressa através de atos? É possível ter um amor verdadeiro que não seja desinteressado de fato? É possível ter um amor verdadeiro sem ser santificado? Somente o Evangelho, nos leva a refletir
e a considerar esses aspectos: demonstração, desinteresse e santificação do amor. Vocês concordam com isso? Eu estou me fazendo compreender? Nenhuma outra pessoa nos leva a considerar o amor por essa ótica. Me fala de alguém que me leva a considerar o amor pela ótica da demonstração prática, do desinteresse de fato e da santificação pelo Espírito Santo. Só Jesus. Vocês concordam com isso? Então, primeiro, queridos, amor, voltando lá, amor demonstrado. Amor demonstrado, que coisa tremenda. Amor demonstrado. A grande missão de Jesus aqui neste mundo foi demonstrar o amor do Pai. E Jesus sabia que muitas pessoas só seriam alcançadas e transformadas pelo poder do amor divino demonstrado no seu relacionamento com elas. Por isso Jesus não ficava à parte das pessoas. Jesus se envolvia na vida das pessoas. Jesus se relacionava com as pessoas. E numa comunidade de amor, Cristo espera que nos relacionemos uns com os outros de forma sincera e prática, demonstrando o amor divino por essa pessoa. Então, se de repente, por um ou outro motivo, você ainda não está demonstrando amor em seus relacionamentos, falta Jesus em tua vida. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a sombra da presença de Cristo em nossa vida interior se projeta através do amor. E Jesus demonstrava esse amor por meio do seu olhar, do seu perdão, do seu abraço, do seu sorriso, de sua atenção, do seu interesse, sim ou não? E dos seus milagres. Quando você faz pequenas coisas com amor, elas se tornam grandes. E a grande obra de Cristo era demonstrar de forma prática o seu amor. Por favor, queridos, quando se ama, você se importa com o outro. Se você me ama, se importe comigo. Quando se ama, você se importa com o outro. Vocês concordam com isso? Existe alguém que você conheça que se importe mais com você do que Cristo? Existe alguém que não te perde de vista, que está olhando para você o tempo todo e cuidando de você com o olhar, a ponto de que quando você corre perigo, ele vem ao teu encontro para te socorrer e te ajudar? Eu estava esses dias com as famílias pastorais da Associação Central Sul Rio Grandense, aqui em Bento. E houve um momento que os pais com suas crianças estavam na piscina. E vários pais, mesmo conversando, estavam o tempo todo olhando para os seus filhos pequenos. O tempo todo olhando, não os perdia de vista. Qualquer sinal de algum problema já se aproximavam. Eu disse: assim é Jesus. Jesus não me perde de vista. Qualquer sinal de perigo, ele já se aproxima para me socorrer. É esse Cristo que demonstra o amor de Deus diariamente em minha vida. Amém? Segundo aspecto desse amor, esse amor, queridos, ele é desinteressado. Eu estava conversando com alguém que disse: olha, eu comecei a dar estudos bíblicos a uma família. E amei essa família de forma extrema. Mas essa família, que participava de uma outra denominação e havia saído, decidiu retornar, pastor, para esta outra denominação.
Quando isso aconteceu, eu larguei a família. Queridos, isso não é amor. Você estava interessado, não era nas pessoas, mas na conversão dessas pessoas. No momento que você estabelece condições, quando a condição acaba, o amor também acaba. Sim ou não? Veja, é o eu te amo se, essa condicionante se. Eu te amo se você não me trair. Eu te amo se você não me tratar mal. Essa condicionante evidencia que o amor que tu sentes ainda não é o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é incondicional. Por isto, em 1 Coríntios 13, versículo 8, Paulo afirma taxativamente: o amor jamais, eu não vi o amor jamais. O amor que jamais acaba é o amor incondicional. Como não há condições, ele jamais o quê? Esse é o amor de Deus. Vocês concordam com isso? O amor desinteressado, ele não cobra, gente. Quando você fica cobrando alguém, esse amor é interessado. Você está cobrando porque não está recebendo o que você estipulou como condição. O amor incondicional, ele não cobra, ele não pune, ele não impõe. Ele se dispõe. Esse é o amor de Cristo. Nesse amor, o único interesse de Cristo, mas você não disse que o amor é desinteressado? Sim. Nesse amor desinteressado, o único interesse de Cristo é servir. E a única coisa que importa para Ele é te salvar. Veja, por exemplo, você pode observar no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 11 a 19, exatamente aquele milagre extraordinário que Jesus realizou ao curar quantos leprosos? Quantos leprosos? 10 leprosos. A história nos evidencia que dos 10, quantos retornaram? Apenas quantos? 1. Jesus curou os 10 leprosos para que eles fossem expressar gratidão por ele. Jesus os curou com apenas o interesse de servir. E o que importava para Cristo não era a cura da lepra física, mas da lepra espiritual. Sim ou não? Então, qual era o único interesse de Cristo? Servir. O que realmente importava para Jesus? Salvar. O comportamento do leproso que retornou, que era samaritano, não era brasileiro, não era judeu, era um samaritano. O comportamento dele foi um comportamento de adoração e gratidão. Então ele retorna para Cristo e evidencia que ocorreu em seu coração um outro milagre. E qual foi o milagre? O milagre da conversão, da transformação interior. Somente o amor de Deus pode gerar esta transformação interior. Ao olhar exatamente para o que aconteceu, chegamos à conclusão que o amor tem mais valor do que os milagres. Sim ou não? Então nós estamos, por exemplo, temos duas igrejas. Uma igreja caracterizada pelo amor de Cristo e uma igreja caracterizada pelos milagres, entre aspas, de Cristo. À luz da Bíblia e do Evangelho, o que mais vale? A realização de milagres ou a realização do amor de Cristo? O amor de Cristo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João 14,15. A Bíblia não diz: se você for curado, se você realizar um milagre em tua vida, você vai guardar os meus mandamentos. Então o amor vale mais do que milagres. Vocês concordam? Segundo, maior do que os milagres realizados por Cristo é a conversão. Terceiro, que me sensibiliza o coração, é saber, queridos, que a gratidão é melhor do que o milagre. Uma pessoa não é curada de uma doença e é grata. Essa gratidão vale mais do que o milagre não realizado.
Uma pessoa é curada e não agradece. Essa ingratidão evidencia de que nem todas as pessoas curadas são salvas. Está claro isso? Sim ou não? Nem todas as pessoas que são curadas por Deus são salvas. O texto de Lucas nos mostra que dos 10, o único que foi salvo foi aquele que voltou. Por isso ele diz no último verso: a tua fé te salvou. Está claro? Sim ou não? Queridos, são de fato os atos de bondade motivados pelo amor de Cristo que leva as pessoas a crer na palavra e no amor de Deus. São os atos de bondade movidos pelo amor de Cristo que leva as pessoas aos seus pés. Amém? Primeiro, o amor deve ser demonstrado na prática. Segundo, o amor deve ser desinteressado de fato. Se tiver segundas intenções, não procede de Deus. E terceiro, o amor tem que ser o quê? Santificado pelo Espírito Santo. Amém? Lembre-se daquela mulher ex-endemoniada e ex-prostituta. Você já imaginou uma prostituta endemoniada? Deve ser um sucesso, né? Ex-endemoniada, ex-prostituta. Estava em casa na cidade de Betânia, a 3 quilômetros de Jerusalém, na última semana de vida de Jesus. Ela estava trancada em casa, com medo de ser morta a pedradas. Porque Jesus havia, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 8, salvo a sua vida no templo quando quiseram apedrejá-la. Então ela se refugiou em casa. Mas ao saber que Jesus estaria presente em uma festa, de maneira discreta, ela então vai até a casa de seu tio Simão, e ali ela quebra um vaso de alabastro e unge, a pessoa de Cristo. O vaso de alabastro se tornou ou não sagrado? Sim ou não? Tudo que você oferece a Cristo, de coração e movido pelo amor, se torna o quê? Sagrado. Agora pensa comigo, como estava, por favor, como estava a consciência dela? Como estava a consciência dela? Culpada ou santificada pelo perdão e pelo poder de Cristo? Hein, amados? Estava santificada pelo perdão e o poder de Cristo. Amém? Você pode ter uma consciência santificada pelo perdão e o poder de Cristo. Segundo, eu faço outra pergunta. Do que o seu coração estava cheio? Estava cheio de quê? De amor, de gratidão. E quando o nosso coração está cheio de amor e gratidão, você está preocupado em receber algo de Deus ou em oferecer para Deus? Ela estava preocupada em receber algo de Cristo ou de oferecer a Cristo? O índice de satisfação espiritual desta mulher era ou não altíssimo no Senhor? Sim ou não? Jesus lhe bastava. Ela estava plena em Cristo. Diz lá o texto: o Senhor é o meu pastor e nada o quê? A ovelha do Salmo 23 é uma ovelha que está plena de satisfação espiritual. E quando há essa satisfação espiritual, você não pensa que a grama do vizinho é mais verde. Você não pensa em pular a cerca. Mas quando você está insatisfeito, quando você está estressado, ansioso, preocupado e movido pelo ego, lamentavelmente, você não atinge esse nível de satisfação em Cristo. Mais ainda, a sua comunicação revelou o quê? O que a sua comunicação silenciosa e muda, o seu testemunho revelou? Revelou que ela havia sido alcançada pelo amor
de Deus demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. A sua comunicação tem demonstrado em casa, no trabalho, na faculdade, num ponto de ônibus, num supermercado. O seu testemunho tem demonstrado que você tem sido uma pessoa alcançada pelo amor de Cristo. Quando somos tocados pelo amor de Cristo, nós temos poder espiritual, poder interior. Quando somos tocados pelo amor de Cristo, algo diferente acontece em nossa vida e demonstramos sem perceber a felicidade que somente Cristo pode dar. Amém? Espiritualidade plena, libertação, somente Deus pode gerar isso em teu coração. Mas ainda, seu comportamento foi um testemunho vivo de quê, queridos? Do poder do amor, sim ou não? Claro que sim. Seu caráter foi transformado o quê? A semelhança de Jesus. O Espírito Santo imprimiu a imagem de Cristo na vida interior daquela ex-prostituta, ex-endemoniada, chamada Maria Madalena. Agora, fazendo então uma aplicação, por favor, eu te pergunto, quem é Jesus para você? Alguém aqui pode me responder? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus em você? Quem é Ele? Quem era Jesus para Maria Madalena? Tudo. Jesus é tudo para você. Enquanto Ele não for tudo, você ainda não conhece o poder do amor. Só conhecemos o poder do amor de Deus quando Jesus, seu Filho, é tudo para nós. Não se engane. Enquanto Jesus não for tudo em tua vida, você pode ter 50 anos de fé, você pode ter nascido nesta igreja, você pode ser uma pessoa moralmente irrepreensível, você pode ser uma pessoa que segue um sistema de valores e de crenças religioso, mas você ainda não conhece o poder do amor. Você é uma pessoa religiosa que não conhece o poder do amor. E assim, olha, no tempo de Jesus, pessoas religiosas, moralmente irrepreensíveis, santas, entre aspas, que não conheciam o poder do amor. Isso pode acontecer hoje? Sim ou não? Mais ainda, queridos, qual é o seu sentimento por Jesus? Qual é o seu sentimento por Cristo? Que seja um sentimento de amor. Então, por favor, o amor de Cristo nos leva, primeiro, a entender que ele deve ser demonstrado de forma prática. Segundo, que ele deve ser o quê? Desinteressado de fato. Terceiro, deve ser o quê? Santificado pelo Espírito Santo. A palavra nos diz em Romanos 5:5, ou melhor, em Mateus capítulo 15, por favor, abra o compêndio de Deus. Bíblias abertas em Mateus. Capítulo 15. Versículos 19 e 20. O texto bíblico nos diz: porque do coração procedem o quê? Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o quê? O contamina. Queridos, olha para o teu coração. Quanta coisa procede do teu coração. E Jesus pede esse teu coração. Dá-me, filho meu, teu.
e os teus olhos observem os meus caminhos. Provérbios 23, verso 26. Dá-me, filho meu, teu coração. E há pessoas que não estão dispostas a quebrar o seu coração e oferecer a Cristo, como aquela mulher cujo coração foi partido pelo amor demonstrado, pelo amor desinteressado, pelo amor santificado de Cristo, se ofereceu a Jesus. É esse coração que Cristo te pede. Eu tenho aqui, queridos, para nós concluirmos a reflexão de hoje, eu tenho aqui exatamente 2 copos com água. Aqui está Cristo, seu coração puro, amém? Sim ou não? Um coração puro. O amor de Cristo, um amor demonstrado na prática, desinteressado de fato e santificado pelo Espírito Santo. Mas aqui está exatamente o teu coração. Você foi criado à semelhança de Cristo, sim ou não? Você foi criado à semelhança de Cristo. Não obstante, eu tenho aqui exatamente uma substância vinda da farmácia do Heraldo e da Terezinha. Já estou fazendo aqui uma propaganda. E aí o que é que acontece, queridos? Lamentavelmente, o mundo começou a pingar o egoísmo, a inveja, a vaidade, o materialismo. E o que foi que aconteceu com o teu coração? Ele ficou como? Puro ou impuro? Ele ficou o que, queridos? Ele ficou assim, impuro. Assim está o teu coração. No entanto, por meio do milagre da conversão, Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, derrama o seu amor no seu coração. E ele vai derramando, e derramando, e derramando. E quando o amor de Cristo é derramado em nossos corações, o que é que acontece? Nós somos o quê? Purificados. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E você volta a pecar. Você volta a pecar. Mas por meio do perdão e do amor de Cristo, o teu coração continua o quê? Limpo. E a Bíblia nos afirma em Mateus capítulo 5, verso 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando o amor de Cristo nos transforma, nós somos perdoados e purificados. A nossa vida é renovada. O seu amor dá poder. O seu amor gera transformação interior. O seu amor faz por mim e por você o que ninguém pode fazer. Por isso, amados, olhe para Cristo. Em Cristo está a nossa única esperança de transformação e salvação. O seu único interesse é servir. A única coisa que importa é te salvar. Que Deus nos abençoe pela sua graça e pelo seu poder. Que saiamos daqui santificados pelo amor de Cristo, o vínculo da perfeição. E que seu amor nos impulsione a fazer tudo por amor. Que tomemos essa decisão à luz das palavras, dos atos de Jesus. Cristo em nós. Colossenses 1:27 diz o quê? É a esperança da glória. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé para uma oração. Senhor, louvado sejas por tão grande amor. Ajude-nos a compreendê-lo biblicamente. Que tenhamos conhecimento pessoal, prático, verdadeiro, Senhor, de tão grande amor.
se temos sido pessoas egoístas, se temos sido, lamentavelmente, pessoas mal intencionadas, se tudo o que fazemos tem interesses pessoais, tem segundas intenções, Senhor, limpa o nosso coração, o tome em tuas mãos e faças em cada um de nós aquilo que queremos, mas não podemos. Mas tu podes. Se tu queres, tu podes, ó Deus, fazer com que cada um de nós seja um agente do amor de Cristo. Se tu queres, tu podes, Senhor, transformar a nossa igreja em uma comunidade de amor. Se tu queres, tu podes, Senhor, fazer com que sejamos agentes do teu amor na família e termos uma família amada, uma família feliz pelo poder do amor demonstrado em palavras e em atos, muitas vezes demonstrado por coisas pequenas que se tornam grandiosas porque são feitas com amor. Que através do exemplo de Jesus compreendamos que o Evangelho é Jesus, que a religião é se relacionar por amor com Cristo e que devemos nos relacionar uns aos outros com amor. Abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém.